Bom dia, Deus te abençoe. Eu sou Wesley Santiago e você está na oração da fé. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma vitória para entregar na palma da tua mão. Quer dizer, no teu endereço. Não se desanime com as aparências das circunstâncias difíceis. Eu falo isso, sempre falo. Sim, porque às vezes nós vamos olhar para uma situação e vai parecer não ter solução. E as aparências enganam. Então, não se deixe levar pelas aparências. Não se assuste com as aparências. Não seja uma pessoa superficial, uma pessoa que é movido por aparência. Seja firme e constante, focado em um propósito. Deus, ele vai além das aparências. E nós precisamos buscar a presença do Senhor para adentrarmos na profundidade deste oceano, que é a presença de Deus, o Espírito Santo. O amor de Deus não se pode medir, não tem profundidade, é imensurável. E Deus, ele é tudo isso e muito mais. Eu falo isso porque, meus irmãos, muitas vezes nós somos meninos assustados e amedrontados. Desanimamos ao primeiro levante do adversário. Desanimamos ao primeiro vento que aparece. Nos desanimamos porque somos fracos. E desanimamos-nos muitas vezes porque somos superficiais. E o Senhor vos convida nesta hora para que você saia da superfície e mergulhe na profundidade do amor de Deus. Aleluia. Não seja um homem e nem uma mulher volúvel, superficial. Aprenda a identificar intenções, identificar circunstâncias com mais veracidade, né? Com mais eficiência. Seja mais assertivo em identificar intenções. E nós precisamos ter sensibilidade para identificar as intenções das pessoas, porque isso aí faz muita diferença em nossas vidas, em obter sucesso, alcançar alvos, objetivos e metas, ou não obter. Depende de você. Deus, ele te dá autoridade. Ele te dá o ensinamento da palavra. E o Espírito Santo, ele toca no teu coração. Mas no dia a dia, não se vira nos 30 do dia a dia. Muita coisa vai depender de você, das suas atitudes, das suas escolhas. E pequenas atitudes definem o nosso futuro. Então pense nisso. Hoje nós vamos falar sobre Cristo e sobre a igreja. Mateus capítulo 23, versículo 27, primeiramente. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Sepulcro caiado é um sepulcro trabalhado.
Você vai no cemitério e você vê lá aqueles mausoléus bonitos, daquelas famílias nobres, pessoas que foram importantes em vida, né? Pessoas importantes e que ainda são e são lembrados. Porém, o que os sepulcros caiados têm em comum com as sepulturas simples são que dentro delas você sempre vai encontrar restos mortais, ossos humanos e carne podre. Então, por mais que a pessoa queira parecer ser melhor do que o outro, eu prego igualdade, na sua essência todos são iguais e todos vão para o mesmo lugar, para uma terra chamada Terra dos Pés Juntos. E você chega lá, você vê aquela sepultura bonita, os sepulcros caiados, mas é bonito, formoso por fora, porém, por dentro existe carne podre e ossos humanos e restos mortais. Então Jesus comparou os escribas e fariseus, homens de muita aparência, a sepulcros caiados. Versículo 33 de Mateus 23. Serpente e raça de víbora. Jesus falando com eles agora. Como escapareis da condenação do inferno? Eles que se achavam muita coisa, né? Pensavam que eram os santarrão, né? Que eram os donos do céu, de Deus, da religião. E Jesus agora fala com eles e os chama de raça de víboras. Lembrando que víbora é uma serpente muito venenosa. E o seu veneno, a sua peçonha, ela é mortal. E Jesus falava com eles e os chamava de raça de víboras, serpentes. E Jesus dizia: quem vos fará escapar da condenação do inferno? Como escapareis da condenação do inferno? Versículo 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis em vossas cidades. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Eles até praticavam violência contra os santos profetas, contra os santos apóstolos, eles praticaram, perseguiram a igreja, porém, sobre eles recaiu o sangue dos profetas e dos escribas e dos justos que os foram enviados. E agora Jesus, ele lamenta, em um lamento ele fala, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Nós vemos aqui a vontade de Deus, que era ajuntar todos os seus filhos, os filhos de Israel, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. E o Senhor conclui aqui, mas tu não quiseste. Então nós vemos a vontade de Deus, que é uma, que é ajuntar. E nós vemos a vontade do homem, que é espalhar. Por isso que nós vemos essa expressão, aquele que comigo não ajunta, espalha. Não é verdade, meu irmão? E Jesus sabia que seria crucificado. Ele sabia o que passaria logo mais à frente. Mas ele, como num lamento, ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os seus profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-te debaixo das minhas asas,
como a galinha junta os seus pintinhos. Mas tu não quisestes. A vontade de Deus é que você seja salvo. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Mas tu não quisestes e escolhestes a guerra, e por isso pagará e paga um alto preço. Atos capítulo 12. Nós vamos falar sobre as perseguições da igreja primitiva. Atos 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou maltratando e mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Observe que Herodes manda perseguir e maltratar a igreja. E mandou prender a Tiago e alguns dos irmãos. E tirou a vida de Tiago. E ele percebeu que aquilo ali agradava aos judeus. Então ele aumentou a perseguição, porque ele era favorável politicamente. Nós vemos aqui os judeus representando a religião. E nós vemos então Herodes representando o governo romano. Uma mistura explosiva. Misturar religião com igreja sempre acaba em merda. Sempre acaba mal. Infelizmente, as pessoas não têm essa noção, essa sensibilidade para saber separar bem as coisas. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos asmos. Quando ele aumenta a perseguição aos irmãos da igreja primitiva. Agora o rei Herodes manda prender também a Pedro. Pedro foi preso. Perseguido em uma perseguição político-religiosa, em que Herodes, representando o governo romano, mandou perseguir os irmãos da igreja e agora prende a Pedro, porque isso agradava os judeus, agradava a religião. E Pedro agora é preso. Porém, enquanto Pedro foi encerrado na prisão, foi encerrado no cárcere, porém, quando Pedro é preso, os irmãos estavam orando por ele. Pedro estava na prisão, mas a igreja do Senhor orava incessantemente. Aleluia. Nós vemos aqui, meus irmãos, o poder da oração. O poder que remove cadeias, correntes, que quebra cadeias e que abre as portas da prisão. Ele veio para libertar os cativos. Glória a Deus. Versículo 4 em diante. Ó. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão,
Aleluia! Observe essa palavra aqui. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso, meus irmãos, mas a igreja estava em contínua oração. Aleluia! O dever de orar nas horas das adversidades. Deus abre portas, quebra cadeias e abre as portas da prisão, as portas da grade. E quando Herodes estava para fazer ou comparecer, nesta mesma noite, estando Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Ele estava ligado com duas cadeias e estava dormindo entre dois soldados, muito bem vigiado. E os guardas, adiante da porta, guardavam a prisão. Tinha dois soldados dentro da prisão com ele. Duas cadeias e guardas a porta. As portas. A porta da prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o respondeu dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as suas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas tua capa e segue-me. Glória a Deus. Pedro estava preso, muito bem guardado na prisão, mas a igreja orava incessantemente. A igreja do Senhor estava orando. E Deus entrou com uma providência divina. Deus enviou o anjo para tirar Pedro da prisão. Aleluia. A luz resplandeceu. O anjo fala com ele: Pedro, se levanta, Pedro, pega a tua capa, cinge-te, calça tuas sandálias e segue-me. Aleluia. É que Deus fala contigo nesta hora. Cinja-te, meu filho, minha filha. Se levanta. Coloca a tua capa. Calça suas sandálias. E segue-me. Aleluia. É a palavra do Senhor para você. Naquele momento, a igreja primitiva vivia momentos de manifestações do sobrenatural divino entre eles. Pedro estava ali sendo liberto por um anjo, mas Pedro pensou que fosse uma visão. Ele perdeu a noção da realidade, ele não sabia se era real, ou se estava acontecendo de verdade, ou se era uma revelação, se era uma visão. Glória a Deus. E saindo o seguia, e não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que era uma visão. Aleluia. Era o nível de espiritualidade, o nível de sobrenatural da igreja primitiva. Versículo 10. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Essa foi a primeira porta automática da história. Chegaram na porta de ferro, no portão de ferro, aquele que dava para a rua. E então a porta se abriu, o portão se abriu instantaneamente. E Pedro seguia o anjo. E começou a caminhar pela cidade com o anjo. E então ele caiu em si e percebeu que era realmente um fato real. Não era uma visão. Ele não estava sonhando, era real. E o anjo o estava tirando de dentro da prisão. É assim que Deus faz na tua história. Confia no Senhor e você vai ver o milagre acontecer.
Pedro, tomando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes. É tudo que o povo dos judeus esperava. Me livrou de Herodes e me livrou dos judeus, declarou ele. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Ródia saiu a escutar. Menina chamada Ródia. Pedro, então, ele chega e começa a bater na porta. Rode, a menina, reconheceu a voz de Pedro que batia a porta. Mas ela ficou tão alegre, em estado de êxtase, que não abriu a porta. Foi correndo até os irmãos que estavam orando. Aleluia! E contou tudo. E os irmãos, então, eles pensavam ser o anjo de Pedro. Porém, eles estavam orando. Sabe aquele momento em que você ora e você não espera que a resposta virá tão rápido? Aqueles dias eram dias de perseguições. Muitos irmãos já haviam sido perseguidos, maltratados, presos e perderam as suas vidas. Tiago já havia sido morto à espada. E eles oravam, mas eles se assustaram ao ver que Pedro estava ali, à porta, batendo a porta, eles não acreditaram. Aleluia! Mas Pedro continuou batendo a porta. Pedro insistiu um pouco mais. Aleluia! Meus irmãos, nós temos que orar, mas precisamos acreditar também. Senão Deus vai nos surpreender. Versículo 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Ródia saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de si, mas ela afirmava que assim era, que realmente era verdade. E disseram, é o seu anjo, é o seu fantasma. Pedro já foi, perdeu a sua vida, e agora o anjo veio aqui nos avisar, é o seu anjo, não é Pedro. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram a porta, viram e se espantaram. Eles não acreditaram em Rode até abrirem a porta e ver que realmente era Pedro. Aí eles acreditaram. E Pedro, apesar de tudo, continuou batendo na porta. Ele insistiu. A afirmação é o nosso dever de insistir, ter resiliência, ser resiliente em nossos objetivos. Perseverar muitas vezes em oração. Os irmãos estavam orando. Não esperavam, mas era Pedro. Versículo 17. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai a Tiago, que já havia perdido a sua vida, aos irmãos, e ainda partiu para outro lugar. Glória a Deus. Deus tem vitória para você. Independentemente das circunstâncias difíceis, independentemente das perseguições do teu adversário. A igreja era perseguida, Pedro foi preso, Tiago perdeu a sua vida nesta ocasião, mas a igreja orava.
incessantemente. E Deus surpreendeu os irmãos, aleluia! Quando eles abriram a porta e viram lá Pedro, Vivi da Silva, batendo na porta. Aleluia! Meus irmãos, tem hora para tudo. A hora de Tiago chegou, mas ainda não era a hora de Pedro. Ninguém vai antes da hora não, meu irmão. Não precisa ficar com medo não. Ah, eu tenho medo de perder a minha vida, tropeçar na calçada e bater a cabeça no meio-fio e perder a vida. Não fique com medo, porque ninguém vai antes da hora. Mas quando chega a hora, ninguém escapa. Então, os irmãos passavam por adversidades, passavam por perseguições no tempo da igreja primitiva. Porém, não desistiram do seu propósito. A igreja orava incessantemente. Não deixe de orar, não pare de orar. Lembre-se do seu propósito. E Herodes representava o governo, os judeus representavam a religião. É uma união explosiva que sempre acaba mal, e foi assim no tempo da igreja primitiva. E a igreja primitiva sabe muito bem o que é uma perseguição de judeus, o que é o ódio dos judeus, o ódio da política misturada com a religião. E hoje nós vivemos uma situação mundial em que esta união novamente ela foi feita, né? Que são os discursos político-religiosos, o discurso de ódio. Na história da humanidade, eu poderia aqui te relatar várias situações que isso aconteceu. Inclusive na Alemanha, no tempo do Bigodinho, inclusive no Deus, Pátria, Família da Itália, né, do Face. Então, essa é uma mistura que nunca dá certo. E não foi assim, e não deu certo, e foi assim na igreja primitiva. E a gente está aqui sempre para alertar e falar as verdades do Evangelho aos irmãos. Eu, há mais de 7 anos, venho sistematicamente sempre compartilhando a palavra da fé, a Bíblia, esclarecendo para que as pessoas possam entender o caos em que eles estão introduzidos, em que os seus líderes, as suas lideranças, os seus pastores se entremeteram na política. Os pastores agora querem ser presidente, quer ser senador, quer ser político, quer ser José de Arimateia. Porém, essa mistura sempre acaba mal. Aleluia. Mas a minha parte eu tenho feito. Eu acho que eu sou, hoje, o maior evangelizador da internet em termos de quantidade de publicações compartilhadas. Como eu já disse, há mais de 7 anos, compartilhando sistematicamente, praticamente todo dia. Sábado, domingo, alguns domingos que eu não compartilho. Mas eu estou sempre aqui trazendo a palavra da fé, né, fazendo vídeos curtos, pequenos cortes e compartilhando em todas as redes sociais, para que você ouça a palavra da fé e seja esclarecido do engano de Satanás. Satanás, primeiro, ele te rouba o seu propósito. Ele tenta tirar o seu propósito, para depois roubar a tua alma, roubar a tua fé e te lançar no inferno. Mas o Senhor Jesus falou: como é que vocês vão escapar, raça de víbora, da condenação do inferno? Palavras de Cristo. E o Senhor Jesus olhou assim, e o Senhor Jesus, ele fez aquela declaração, declarou, né, num lamento ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas e persegues, matas os teus profetas, e persegue e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das tuas asas, mas tu não quiseste. A vontade do homem e a vontade de Deus, ela se difere em algumas circunstâncias. E alguns dizem: a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre é assim. Nós vemos aqui que a vontade de Deus era ajuntar o povo debaixo das suas asas, mas o povo não quis. Glória a Deus. Eu estou lhes retratando a história da igreja primitiva. Mas eu não quero vir aqui pregar antissemitismo ou perseguição aos judeus. Jesus era judeu. Cristo era judeu. Os santos apóstolos eram judeus.
Mas naquele tempo havia uma pequena minoria de sacerdotes, fariseus e escribas que perseguia a igreja. Então, não é ter antissemitismo, não é perseguir o povo judeu, mas saber que no meio do povo judeu sempre houveram, e hoje ainda nesses dias há, você vê Netanyahu lá com o seu ódio, sua política de guerra, né? Os ortodoxos, os fanáticos radicais, esses que fazem a guerra, e é contra esses que nós precisamos nos precaver e não sair por aí perseguindo os judeus. Muito cuidado, não se torne aquilo que te feriu. Nós somos diferentes deles, nós somos diferentes dos sionistas, dos ortodoxos, dos fanáticos religiosos, daqueles que propagam a política do ódio. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo e precisamos ter atitudes de fé e ser diferente dos outros. Não é você que é diferente, os outros é que são iguais. Deus quer te usar independentemente da circunstância. Deus abençoe, glória a Deus. Há um acordo para pacificar a Gaza, mas uma das exigências é que Netanyahu seja anistiado dos seus crimes de guerra. Depois ele nega que comete crimes. Diz que nunca houve crime, nunca usou a fome como arma de guerra. E quer ser anistiado. Bom, se quer ser anistiado, porque houve crime. Esse homem precisa ser julgado, condenado e preso. Essa elite fanática, religiosa, ortodoxa de Israel precisa ser julgado, condenado e preso. Precisam ser responsabilizados por seus crimes em Gaza. São perseguidores. E esta união de política e religião sempre acaba em merda. Sempre acaba mal. Nós pregamos contra isso, pregamos a paz. Não pregamos antissemitismo. E nós vemos que nas manifestações em Nova York e outros lugares do mundo, também haviam judeus insatisfeitos com o massacre na faixa de Gaza. Então, não é você perseguir um povo ou uma raça, é você se posicionar no cenário político religioso. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.